Quinta-feira nós temos como tema do nosso culto, o culto de vida vitoriosa, e nessa noite nós convidamos o Paulo Ferreira, para estar ministrando a palavra. Que Deus abençoe, escute aquilo que o Senhor tem para falar com você, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pela vida do Paulo, pedindo que o Senhor dê a ele graça, sabedoria, unção. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece, Pai, tudo aquilo que ele leu, estudou, preparou, mas que venha o teu Espírito e transborde sobre a vida dele nesta hora, em nome de Jesus, e que essa palavra possa vir como uma flecha que alcance os nossos corações, que venha trazer mudança, que venha trazer edificação sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos pela vida do Paulo, dá graça ao teu servo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Boa noite, paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Culto de vida vitoriosa. Esse culto é maravilhoso. E é uma bênção, um privilégio a gente poder estar aqui novamente na casa do Senhor, né? Mais um culto, mais uma noite, para louvar e cultuar ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram, né? Vamos à casa do Senhor. E quando a gente conhece ao Senhor, é fácil entender esse texto, né? Esse versículo que Davi escreveu. Porque na casa do Senhor há milagre, na casa do Senhor há vitória, na casa do Senhor há comunhão entre os irmãos, na casa do Senhor há cura, libertação, salvação. Então não tem como eu não me alegrar quando eu penso em vir à casa do Senhor, porque eu sei que aqui na casa do Senhor nós vamos viver milagres, bênçãos e a presença do Senhor, né, que é o principal, e ela vai estar aqui em nome de Jesus. Vale mais um dia, né, na presença e na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Então é um grande privilégio a gente poder estar aqui mais uma vez nessa noite, nesse culto de vida vitoriosa. E a gente está debaixo de uma palavra, né, que a gente recebeu agora na virada do ano do nosso pastor, que esse ano será um ano de crescimento e milagre. Glória a Deus, né? E essa palavra o pastor trouxe baseada aqui no livro de Salmo, capítulo 115. Ele leu o versículo 13, 14. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos multiplicará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Eu gostei muito do versículo 12 também, que diz assim: o Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. E aí eu troquei o meu nome. O Senhor abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Paulo. E abençoará a casa da Daniela, e abençoará a casa do Moisés, do Zauli. Coloca o seu nome nesse versículo. O Senhor vai abençoar a sua casa. Por quê? O versículo 15 diz: sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Então, a gente tem que tomar posse dessa palavra e viver esses milagres, esse crescimento, essa multiplicação que o versículo também fala, e crer que o Senhor está nos direcionando para viver os planos e os propósitos dele para a nossa vida. Eu não sei você, né, mas quando eu recebo uma palavra como essa, eu fico empolgado e animado, e já fico projetando, né, esses milagres, esse crescimento, os milagres que a gente precisa, né, para a nossa vida, né, aquelas coisas que só Deus pode fazer, porque milagre é coisa que não tem intervenção humana, só o Senhor pode agir. E quando a gente recebe a palavra de que vai ser um ano de milagre, então esses milagres também estão nessa lista, e a gente pode crer e pode tomar posse em nome de Jesus. E vai ser um ano de crescimento, e esse crescimento a gente pode pensar em várias coisas, né? E a gente se anima, a gente vai planejando, e a gente vai pensando, e a gente vai, né, como o pastor falou no dia que ele pregou aqui, né, crescimento financeiro, pode ser crescimento para quem vai estudar, adquirir conhecimento e tantas outras coisas, né? Cada um tem aí a sua área que você pensa, puxa, eu queria crescer nesse aspecto, naquele outro e tudo mais. E uma das características que está muito relacionada a crescimento, e é uma característica que a gente acaba não gostando muito, é a dor, né? Inclusive nas crianças existe a tal da dor do crescimento, né?
Então, tem criança que sofre bastante aí quando está tendo algumas estiradas aí e tem que tomar até um remedinho e tal para diminuir a dor, porque crescer muitas vezes dói, né? Nos tira da nossa zona de conforto, nos faz ir para lugares que muitas vezes a gente não desejaria ir ou estar, mas por conta desse objetivo maior que a gente tem de estar crescendo naquele assunto, naquele aspecto, a gente vai ter que pagar um preço, né? A gente vai ter que projetar aquele caminho que a gente deseja, que a gente almeja para chegar naquele crescimento e seguir em direção a isso. Então, pensando nisso, Deus falou comigo através da vida do pastor Natalino, outro dia que eu estava conversando com ele, sobre a vida de José. E eu queria conversar um pouquinho sobre esse personagem bíblico que a maioria de nós conhece bastante, né? José do Egito, José filho de Jacó, da família dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, a família mais importante aí da Bíblia. E José, um personagem muito importante para a história do povo de Israel. De José vieram duas tribos, Efraim e Manassés, né? Israel, que é Jacó, seu pai, é o que deu origem às 12 tribos de Israel. É alguém muito importante. Jacó, a gente conhece a história também, ele casou com Raquel, com Lia, teve as suas concubinas, ali ele acabou sendo enrolado ali pelo seu sogro, pelo Labão, mas ele amava a Raquel, e Raquel foi quem gerou a José. E a Bíblia vai dizer para a gente, lá no capítulo 37 de Gênesis, se você puder, abra aí para a gente ler juntos. Estou meio nervoso, falei um pouco rápido aqui, mas vou recapitular. Jacó era pai de José, e José foi filho da sua velhice. Raquel era sua mãe, a mulher a quem Jacó amava. E também por isso, no capítulo 37, no versículo 3, a Bíblia vai dizer: e Israel, que é Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então aqui começa um grande problema familiar aqui para a família de Jacó, né? E para qualquer família, né? Qualquer família onde um dos filhos é privilegiado e os outros são preteridos em relação a ele, vai existir problema, vai existir divisão. Então aqui a gente já pode pegar um alerta aqui, né, para que a gente aprenda que tem que ter o mesmo amor, né, dentro de casa, o mesmo tratamento para toda a família, para todos os filhos, porque isso gera problemas, como a gente vai ver aqui na vida dessa família. Jacó amava mais a José, por conta disso ele lhe deu essa túnica. A túnica não era simplesmente uma túnica, mas naquele momento, naquela cultura, ela representava a autoridade. A autoridade era algo que o filho mais velho deveria receber do pai, pela primogenitura, mas com esse presente isso começou a apontar que essa autoridade passaria para José. Então, começaram a surgir algumas coisas ali para aumentar a bronca que os irmãos tinham de José. Uma outra coisa, o versículo anterior, o versículo 2, fala que estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, as duas concubinas do seu pai, mulheres do seu pai. Porém, José trazia más notícias a seu pai sobre eles. Então, tudo que os irmãos aprontavam, ele contava para o pai. Então, quem faz isso acaba não sendo muito bem visto, né? Em qualquer lugar, né? O chamado cagueta e tantos outros nomes aí que as pessoas inventam. Então, ganhou uma túnica que representava a autoridade que, teoricamente, não deveria ser para ele. Ficava fofocando dos irmãos. Para completar, o pai amava mais a ele, tratava ele melhor. Depois disso, ele vem sonhar sonhos que Deus deu para ele. Ele sonhou que ele seria mais importante que os seus irmãos, sonhou que seu pai e sua mãe se dobrariam sobre ele, e isso fez com que, o versículo 11 diz, seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E isso foi fazendo com que o relacionamento deles ficasse insustentável, dessa família, dos irmãos para com ele, por conta de várias situações, como essas que a gente leu aqui,
foram fazendo com que os irmãos odiassem a José e, por conta disso, eles planejaram matar José. E aí surgiu aquela oportunidade que a gente conhece, eles acabaram vendendo José como escravo e José foi para a terra do Egito. E aqui começa a história que a gente queria focar nessa noite. José foi vendido como escravo, saiu da sua terra, saiu do seu país, saiu da sua família, né? Traição, traído pelos irmãos, tanta coisa ruim acontecendo na vida de José. Porém, hoje a gente conhece a história inteira, né? A gente sabe do final. Tudo isso fazia parte do seu crescimento. Será que doeu esse crescimento para José? A gente acabou de ler agora que ele tinha 17 anos. Ele era, aqui na igreja, um adolescente 2, né? Ele estava na adolescência. Então, alguém muito novo, muito bem tratado dentro da sua casa, como a gente já viu aí, e, de repente, esse camarada se vê sendo escravo, prisioneiro, indo para uma terra distante e tendo que ter experiências ali que talvez ele nunca pensou na vida dele, e ele acabou se deparando com isso. Então, aqui a gente começa a ver, né, nessa história da vida de José, uma parte de um crescimento que iria acontecer com muita dor, né? E aí a gente pode pensar isso, pensar não, né, mas se preparar, né? Quando a gente ouve uma palavra onde a gente vai crescer e a gente vai viver milagres, a gente tem que pensar também e estar preparado que desafios vão surgir, né? Coisas que muitas vezes a gente não espera podem acontecer na nossa vida. Estava escrevendo aqui, pensando sobre essa palavra. A gente está com um ano inteiro pela frente, né? Um ano tem 365 páginas, 365 dias. A gente está vivendo aqui, hoje, o 9º dia. Escrevemos 9 páginas desse ano. Ainda tem 356 para a gente escrever. Né? Glória a Deus, vai ser uma grande bênção. A gente vai escrever as melhores páginas da nossa vida e da nossa história. Mas podem ter dias que essas páginas não vão estar tão boas como a gente gostaria. Podem ter dias que vai ter lágrima, pode ter dias que vai ter tristeza, pode ter dias que vai ter coisas que a gente não gostaria de escrever. Mas tem esses dias, não tem? Porque a Bíblia diz, porque no mundo tereis aflições. A luta vem, a luta passa, mas ela existe. E a gente que é mais maduro na fé já sabe que isso acontece. E a grande certeza e a grande segurança que a gente vê na vida de José, e a gente sabe também, é que o Senhor nunca nos deixa e nunca nos desampara. Na luta, Ele está com a gente. No dia bom, Ele está com a gente. Na dificuldade, Ele está com a gente. Na bonança, Ele está com a gente. Quando a nossa página está com coisas bem felizes, lá Ele está com a gente. Quando está com coisas tristes, também Ele está com a gente. Então, é essa certeza e essa segurança que a gente tem que se apegar e se agarrar todos os dias, sabendo que, independente dos desafios que virão, para que a gente possa viver o crescimento, para que a gente possa viver os milagres, em qualquer momento, o Senhor vai estar sempre com a gente. E aí, se você puder, veja lá no capítulo 39, José chegando ao Egito, ele vai ser vendido como escravo, né? Vai se tornar um escravo na casa de um homem chamado Potifar. Era um oficial do exército lá do faraó. E aí o versículo 2 diz assim, 39, versículo 2 de Gênesis. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. Então ele pôs por mordomo de sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera mordomo na sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha, na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de aparência. Então, José chegou lá como escravo, foi vendido para a casa do Potifar, começou a sua jornada trabalhando ali. Ele poderia ter chegado ali de uma forma revoltado, chateado, aborrecido, né? Nossa, tudo que ele estava passando aqui até se justificaria. Mas quando ele se depara com essa oportunidade de trabalhar, ele começa a fazer provavelmente o seu melhor. E fazendo isso, o seu Senhor vê quem? Deus na vida de José.
A gente leu no versículo 3, vendo, pois, o seu senhor, o seu patrão lá, o Potifar, que o Senhor, que Deus estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, aí José achou graça diante dele. Mas por que isso aconteceu? Porque a bênção de Deus era sobre a vida dele. A bênção de Deus era sobre a vida de José no momento onde ele estava enfrentando a maior dificuldade da vida dele. Se a gente para pensar, quando a gente enfrenta dificuldades, às vezes a gente começa a pensar, puxa, Deus não está me vendo, será que Deus se esqueceu de mim? Será que estou sozinho nessa situação? O que aconteceu? E a gente vê uma situação como essa, onde José estava vivendo os piores dias da vida dele, e o texto é bem claro dizendo que o Senhor era com ele, o Senhor estava com ele nesse assunto, o Senhor tinha encaminhado ele para essa situação. Ele não foi parar nessa situação aqui como consequência de um pecado, como algo errado que ele fez. Não, ele foi encaminhado por Deus, depois a gente vai ver isso, para viver esse momento que ele estava vivendo. Fazia parte do crescimento. Estava doendo, mas José estava lá e estava vencendo porque o Senhor era com ele. E estava indo tudo muito bem na vida de José. Até que chega o versículo 7. Ele começou a trabalhar, a casa do Potifar começou a prosperar, começou a dar tudo certo, começou a ser melhor do que era antes. Potifar terceirizou todo o serviço para ele administrar, foi promovido administrador da casa e começou a chamar a atenção também, como diz o pastor Luizão, da dona Potiféia, a esposa do seu Potifar. E o versículo 7 diz: e aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, eu tramaria tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu um certo dia que ele veio à casa fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes em sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós, e entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Então, aqui a gente vê a vida dele, depois de todo o sofrimento que ele passou, começou a entrar no eixo, começou a ir bem, começou a se dar bem no trabalho, foi promovido, e, de repente, algo acontece novamente. Às vezes acontece isso na nossa vida também. A gente está caminhando, está vivendo alguma coisa boa, e, de repente, situações se levantam, lutas se levantam, e as coisas, às vezes, acabam não ficando como nós gostaríamos. E isso acontece aqui na vida de José, aconteceu nesse momento. Ele estava ali no momento bom, e, de repente, a gente vê ali a figura do diabo. A Bíblia diz que todo dia a mulher ia tentando ele. Deita-te comigo. Todo dia o diabo vem, todo dia o pecado se apresenta, todo dia as tentações vêm, todo dia aquilo que Satanás quer nos envolver, ele fica nos cercando todos os dias, e a gente vê isso representado aqui nessa história. A Bíblia diz que todo dia ele era tentado e ele resistia, até que um dia criou-se uma armadilha maior, ela deu folga para todo mundo na casa, quando José chegou não tinha ninguém, ela tentou agarrá-lo, ele fugiu, e ela inventou essa história, e José foi para onde? Parar na prisão. Então, aquilo que a gente costuma dizer, que nada é tão bom que não possa melhorar, mas o contrário também é verdadeiro, nada é tão ruim que não possa piorar. Ele já era escravo, já tinha sido vendido ali, e agora ele era um escravo prisioneiro, foi parar na prisão. Mais motivo para ele ficar chateado, mais motivo para ele ficar aborrecido. Caramba, minha vida não vai para frente mesmo. Fui vendido como escravo, saí da minha família, agora as coisas estavam melhorando, de repente. E se você parar para analisar, em nenhuma das duas circunstâncias, das duas situações, ele teve culpa. Ele não teve culpa de ser vendido pelos irmãos, e ele não teve nenhuma culpa nessa situação para que ele fosse feito prisioneiro. E aí a gente fica pensando, caramba, coisas ruins acontecendo com pessoas boas, coisas
ruins acontecendo na vida de quem não plantou. E aí a gente olha para o crescimento e, olhando para a palavra de Deus, a gente não entende, né, os caminhos de Deus, os desígnios de Deus, mas José estava sendo forjado, né, em todos esses momentos para viver coisas grandes e maiores que ele nem imaginava, né? Então, trazendo para a nossa vida, para a nossa realidade, né, olhando para a sua questão, onde você está hoje, de repente você não entende aquilo que está acontecendo, aquilo que você está vivendo, o momento que você está passando, mas de repente Deus está te preparando para coisas maiores, coisas que você nem imagina, né, coisas que você não sabe que vão acontecer. Ele nunca pensou na vida dele que ele chegaria aonde ele chegou, né, como vice-governador do Egito, a função mais importante depois do rei do Egito, depois de Faraó. Mas, tanto como escravo na casa de Potifar, como prisioneiro lá no cárcere, ele estava sendo preparado para isso, né? O pastor Natalino diz que na casa de Potifar ele aprendeu a administrar a fartura, e na prisão ele aprendeu a administrar a escassez. E depois ele foi administrar o quê? 7 anos de fartura e 7 anos de pobreza. Então ele estava sendo treinado, ele estava sendo forjado para viver aquilo que ele iria viver lá na frente. Que talvez se ele ficasse na casa do pai dele, na zona de conforto, com tudo que ele tinha, ele nunca teria as experiências e a condição de aprender tudo que ele veio aprender nessas situações que ele viveu. Então isso faz parte do crescimento. E aí quando a gente pensar no nosso crescimento, na área que você está projetando o seu crescimento, às vezes você vai passar por situações como essa, onde vai doer, onde você vai estar em lugares que você não queria estar. Ele não queria estar no Egito, ele não queria estar na casa do Potifar, e muito menos na prisão. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus para que ele vivesse o que ele viveu depois, e fazia parte do plano de Deus para o seu crescimento, né? A gente olhando para essa história e para tudo que José se tornou, né, o grande líder ali, o grande governador, aí você, cara, que faculdade que esse cara fez, né? Que curso que ele fez para ser esse governador, para ocupar essa posição. E a gente sabe que ele passou dos 17 anos, que foi quando ele foi vendido, até os 30, quando ele foi feito governador por Faraó. Foram 13 anos. Nesses 13 anos ele fez graduação, pós-graduação, MBA, tudo mais que ele tinha direito, na prisão, na casa de Potifar, sofrendo, né? Ele estava se tornando um especialista para administrar aquele país e ele não sabia. Então, às vezes, a gente não sabe o momento em que a gente está vivendo, as situações que a gente está passando, o que elas vão representar lá na frente. E o que essa palavra fala bastante comigo é que a gente tem que estar firme como José estava, para enfrentar, para se posicionar, para crer, para confiar e para não sair da posição. A gente olha hoje essa história e sabe que José tem esse papel fundamental na história do povo de Israel, porque ele aguentou, porque ele ficou firme. Ele poderia ter pecado com a esposa de Potifar, ele poderia ter aberto mão lá na prisão, chegou na prisão e falou, caramba, de tudo de mim lá na casa de Potifar, agora aqui na prisão eu não quero nem saber, não quero nem trabalhar. Mas não foi isso que ele fez. Quando ele chegou na prisão, capítulo 39, versículo 20, diz assim, e o Senhor de José tornou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro mora entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Será que alguém pode prosperar na prisão? José prosperou, né? Acho que é o último lugar que alguém pode pensar que existe uma prosperidade, e nesse lugar aqui José prosperou. Então, independente do lugar onde a gente esteja, quando o Senhor está com a gente, a boa mão do Senhor vai fazer aquele lugar prosperar, né? E algo que, estudando também essa palavra, e exatamente essa situação me chama a atenção, é que tem vários versículos que fala isso, né? Reforça isso. O Senhor estava com ele, o Senhor estava com ele, o Senhor estava com ele.
E aí eu lembrei lá de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, se não me engano, quando o profeta está falando com Asa, o rei Asa, diante de uma batalha, e ele fala assim: o Senhor estará com vocês enquanto vocês estiverem com Ele. O Senhor vai estar... Eu até anotei esse versículo aqui, deixa eu ver aqui. Bom, o Senhor estará com vocês enquanto vocês estiverem com Ele, e o Senhor vos dará a recompensa. Então aqui fica um aprendizado para a gente. José encontrou graça diante de Potifar, José encontrou graça diante do carcereiro, porque o Senhor era com ele. Mas o Senhor era com ele porque, com certeza, ele era com o Senhor. Ele aprendeu na sua casa que Deus era o Deus do seu pai, era o Deus do seu avô, era o Deus do seu bisavô. Ele conheceu esse Deus, ele teve encontro com esse Deus e ele carregou a presença desse Deus para o lugar onde ele estava, para o Egito, para a escravidão, para a prisão. E ele, com certeza, era com Deus, porque Deus era com ele. Deus só anda com quem quer andar com ele. Deus não vai andar com quem não quer andar com ele, né? Estarei com vocês enquanto vocês estiverem comigo. Então, esse é um outro segredo que a gente aprende aqui olhando na vida de José. Que José, com certeza, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio dessa aflição, no meio dessa situação tão difícil que ele estava vivendo, ele não se revoltou contra Deus. Ah, Deus me esqueceu, Deus não está comigo, Deus não está vendo a minha luta, Deus não está vendo o meu problema, olha só o que eu estou passando, fui vendido pelos meus irmãos, uma mágoa familiar, né, um problema que ele deveria carregar ali, terrível, né, de mágoa, de traição. Ele foi traído pelos próprios irmãos, ele foi vendido pelos próprios irmãos. Ele tinha tantos motivos para se revoltar contra Deus, para deixar Deus de lado, mas ele fez justamente, ele nos ensina justamente o contrário. É nesses momentos que a gente tem que se refugiar no Senhor. É nesses momentos que a gente tem que colocar os nossos olhos no Senhor, colocar a nossa fé no Senhor, colocar a nossa esperança no Senhor. Não importa se é na casa do Potifar, se é na prisão, aonde ele foi, ele encontrou graça diante de Deus, diante das pessoas. E por que ele encontrou essa graça diante das pessoas? Porque a presença de Deus era com ele, obviamente. Mas como um servo, onde ele estava, com certeza ele não ficou de braço cruzado, ele não ficou de cara feia, ele não ficou ali fazendo mimimi, como fala. Não, ele fez o seu melhor, ele trabalhou, ele fez o que tinha que fazer, e a graça do Senhor foi vista na vida dele. Então, aqui a gente aprende outra lição, né? Quando a gente estiver vivendo alguma coisa que, de repente, a gente não gostaria, não desejou, mas sabendo que o Senhor está com a gente, né? A Bíblia diz, Colossenses 3, 26, se não me engano, tudo, né? Colossenses 3, 23 e 24, tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, a gente não está fazendo para as pessoas aquilo que vem na nossa mão. A gente está fazendo para o Senhor. Tudo que vier na sua mão para fazer, faça da melhor forma. Não importa se é na prisão, né? Não importa se é na escravidão, não importa. Veio na minha mão, é o Senhor que está sobre a minha vida. Eu tenho que fazer da melhor forma, como se eu estivesse fazendo diretamente para Ele. E é Ele, diretamente, que vai me recompensar. Ele não estava esperando a recompensa do Potifar, ele não estava esperando a recompensa do carcereiro, que vieram também as recompensas, né? Mas a recompensa maior vem do Senhor sobre a nossa vida. Então, é essa convicção que a gente tem que ter no nosso coração. Estamos caminhando para o crescimento, estamos caminhando para os milagres, estamos esperançosos com isso. Nós cremos na palavra que nós vamos viver grandes coisas, grandes milagres, e a gente deseja, né, viver e crescer, e cada um tem os seus alvos, os seus sonhos, os seus objetivos. E no momento em que a gente se depara com as dores do crescimento, às vezes a gente tende a ficar mais fraco na fé, a deixar a dor tomar conta, a tristeza. Ele poderia ter deixado a tristeza tomar conta dele, ter entrado em depressão, né, ter ficado frustrado com tudo que estava acontecendo na vida dele. Coisas que às vezes a gente vê, né, em tantas situações, né? A pessoa, acontece alguma coisa com ela, ela entra em depressão, ela fica muito triste, e, enfim. Mas, aqui a gente olhando para a vida de José, é fácil.
Não é fácil. Mas, quando o Senhor está com a gente, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece, Ele faz aquilo que a gente não pode fazer. A presença dEle na nossa vida muda toda a nossa história. E aí a gente vê a vida de José nessa situação, passando toda essa dificuldade aí. 13 anos se passaram dentro daquela situação, entre ele ter sido vendido como escravo. Esse crescimento demorou um pouquinho, né? Demorou, poderia, de repente, a gente pode pensar, né? Poderia ter sido mais rápido, né, essa situação. Uma coisa que o pastor Natalino sempre ensina também, ele fala, quando estiver passando alguma luta, alguma dificuldade, fala para o Senhor, me ensina rápido o que eu preciso aprender nessa situação, para que não demore muito, né, para que eu não precise ficar tanto tempo passando por essa situação. E é algo que a gente pode orar também, Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo agora comigo, não estou entendendo, mas me faz aprender, me faz entender rápido essa situação, para que a gente possa passar por ela e sair vitorioso do outro lado. E isso a gente vê aqui acontecendo na vida de José. Ele demorou esse período, mas se você parar para olhar a história inteira dele, com 30 anos ele se tornou governador e com 110 ele morreu. Então, dos 30 até a sua morte foram 80 anos. Ele teve 13 anos de luta e 80 anos ele pôde glorificar o nome do Senhor com a sua vida, ser abençoado. Ele foi responsável por a subsistência do povo de Israel. O povo de Israel tinha o propósito de Deus de ir para o Egito, porque a fome ia vir sobre a terra. Ele foi usado por Deus por isso, para que essa situação preservasse a vida do povo de Israel através da permanência deles. Foi nesse momento em que o povo de Israel entra no Egito e depois vai se tornar aqueles 2 milhões de pessoas que a gente sabe que saíram do Egito quando Moisés foi libertar. Nesse momento aqui, se não me engano, foram 70 ou 75 pessoas de Israel, da família de José, que entraram no Egito e começaram a povoar o Egito ali através do propósito que Deus tinha para aquele momento, para aquela situação, para aquela história daquele povo, para preservar aquela nação. José poderia ter não aguentado essa situação, ele poderia ter sucumbido à pressão, ele poderia ter, um menino novo, mimado, passado ali tanta dificuldade, tanta luta, ele poderia ter não aguentado essa situação. Deus iria levantar outra pessoa, certamente, porque Deus tinha um propósito naquela situação. Então, isso é algo que a gente também pode aprender. Aguenta, fica firme, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te tirar dessa situação. Se de repente surgiram já alguns desafios em relação aos crescimentos que você espera, fica firme, não desiste. Ou se lá na frente vão surgir alguma coisa, se prepara, esteja atento. Não é porque está doendo, está difícil, que não vai acontecer. Aqui a gente vê isso. Estava doendo, foi difícil, não foi fácil. Como falar e estudar e pregar sobre ele agora é fácil, mas agora viver o que ele viveu não é fácil, foi difícil. Imagina passar o que ele passou. Mas aí ele hoje nos ensina com a sua experiência, com a sua história e com a sua vitória, que a gente também pode viver o que ele viveu, porque ele creu, porque ele perseverou, porque ele ficou firme, porque os olhos dele estavam no Senhor. E outra coisa que me chama muito a atenção na vida de José é que depois, quando ele esteve na prisão e ele vai sair para se tornar o governador, ele recebe uma indicação, não sei quantos lembram da história, o copeiro do rei estava lá no palácio, e aí Faraó tem aqueles sonhos com as espigas e com as vacas e tal, e ninguém conseguia interpretar os sonhos, e aí o copeiro lembrou que tinha um amigo na prisão, e esse amigo tinha interpretado um sonho na prisão há 2 anos atrás. Olha só, tinham se passado 2 anos. E chamou José, falou para o faraó, olha, na prisão tem um cara que interpretou o sonho, assim, assado, e deu certo, a revelação deu certo. O padeiro morreu e eu estou aqui. E aí, manda chamar. Aí José veio, revelou o sonho do faraó, através do dom de Deus na vida dele. E o que me chama a atenção é que ele tinha sido reconhecido pelo seu amigo copeiro, pelo dom de Deus na vida dele, o dom de revelação de sonhos. Por quais dons de Deus na nossa vida nós temos sido reconhecidos pelos nossos amigos, pelas pessoas que nos cercam, pelas pessoas que estão ao nosso redor? Por quais frutos do Espírito a gente tem sido reconhecido? Será que quando alguém lembra da gente, fala, olha, nossa, aquele cara realmente
uma bênção, paciente, bondoso, generoso, misericordioso, amável. Será que o dom de Deus tem sido visto na nossa vida? Ou será que quando alguém lembra da gente, fala, meu Deus do céu, aquele ali, olha só Jesus, viu? Nem parece crente. Pisou no calo dele, ele explode, não tem paciência não. Olha, aqui no trabalho, se pedir para fazer 1 hora extra, não fica nem 10 minutos. Nossa, não conta com ele. Que dom de Deus a gente tem deixado as pessoas verem na nossa vida? Um dom realmente que glorifica o nome do Senhor, e daqui a um tempo alguém vai lembrar de você e vai falar, caramba, aquele cara conseguiria resolver essa situação. Se ele estivesse aqui, a gente seria abençoado pela presença dele, pelo dom de Deus na vida dele. Então, é algo também que a gente pode trazer para a nossa vida, né? O que eu tenho apresentado para as pessoas? O que tem sido visto de Deus na minha vida, né? O que eu tenho carregado que as pessoas têm visto e têm glorificado o nome de Deus? Nós somos a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Tem pessoas que nunca vão abrir uma Bíblia na vida, né? Ou nunca abriram ainda, mas estão olhando para a gente, convivem com a gente todos os dias, e a nossa vida está falando com elas todos os dias. Então, aquilo que a gente está falando com elas é o Deus que eles estão vendo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também. Algo que José também nos ensina. Para a gente ir caminhando para o final, outra coisa que me chama bastante atenção na vida de José é a capacidade de perdoar. Ele tinha, com certeza, a mágoa no coração com relação aos irmãos dele. A gente vê na palavra de Deus que quando ele tem o reencontro com os seus irmãos, a Bíblia diz que ele chora, né, bastante, chora alto, todos os seus servos ali ouvem, ninguém entende nada do que estava acontecendo, e com certeza aquilo era uma libertação ali de uma mágoa que ele tinha, que ele deve ter ficado na dúvida ali, né, por algum momento, será que eu perdoo, será que eu não perdoo? E aí ele, com certeza, resolveu perdoar, Deus fez um milagre ali e tudo, a gente conhece a história. Então, isso é algo também para a gente ter no nosso coração e na nossa mente, né? Não importa o que fizeram, não importa o que aconteceu, não importa o que ficou para trás, né? Foi muita maldade? Foi muita maldade. Foi muita traição? Foi muita traição. Foi terrível o que aconteceu? Foi terrível o que aconteceu. Mas, cara, ele diz assim, o entendimento que ele tinha, né, quando ele teve esse encontro com os irmãos. Vocês acham que foram vocês que me enviaram para a terra do Egito? Não, foi Deus que me mandou na frente de vocês, porque Deus tinha o propósito, né, de manter o povo vivo e sustentar o povo. Então, quando a gente tem essa consciência de que as coisas que acontecem na vida da gente acontecem por permissão de Deus, que Deus está na nossa vida, que Deus tem o controle de tudo, a gente para de projetar, né, nossa atenção nas pessoas e começa a lembrar que é Deus que está no controle da nossa vida. E aí fica mais fácil a gente entender e passar por situações que muitas vezes nós não gostaríamos de passar ou que a gente não entende. Mas quando a gente entende que Deus está sobre a nossa vida, que Deus é soberano, que Deus está no controle, uma situação como essa, Ele consegue perdoar olhando para Deus e falando, cara, vocês foram um instrumento de Deus para que eu estivesse aqui, para que eu chegasse na frente de vocês. Ele fala isso, né? Deus me mandou na frente de vocês por um propósito, por um motivo. Então, talvez aquilo que aconteceu na sua vida, ou que vai acontecer, ou que você está vivendo, é por um propósito, é por um motivo, é por algo maior, é por alguma coisa que Deus vai fazer ali na frente, você ainda não sabe, você ainda não viu, mas Deus está te forjando, Deus está te preparando, porque da forma como você estava, você não conseguiria viver o que você tem para viver. Da forma como José era, né, filhinho de papai, ele jamais conseguiria ou teria sido preparado dentro da sua casa para viver o que ele conseguiu viver lá no Egito. Mas Deus sabe o que é melhor para nós e a melhor forma de fazer. A gente não gosta, a gente não entende, a gente, né, às vezes resiste, né, porque dá assim, o que a gente pode pensar, o que dói no crescimento? Que alguma coisa está resistindo ali, né, e fica, né, pensando no corpo humano. Então, o corpo está resistindo ao crescimento, por isso dói. E, às vezes, a gente pensa nessas outras áreas da vida também. Zona de conforto, sair dói, né? Está tudo bem, está tudo tranquilo. Puxa, agora eu vou ter que estudar mais, né? Eu quero ter mais conhecimento, eu vou ter que gastar mais tempo estudando. Mas eu não tenho tempo, eu vou ter que entrar na madrugada estudando.
Eu vou ter que fazer algo que eu não fazia antes. Ah, mas eu quero, sei lá, arrumar um emprego melhor. Eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que mostrar mais serviço, eu vou ter que dar mais resultado. Dói, né? Porque a gente sai da nossa zona de conforto. A gente começa a se esticar. A gente começa a querer precisar fazer coisas que a gente não fazia antes para viver coisas que a gente também não vivia antes. Então, e nesses momentos, quando a gente está perseguindo o crescimento ou esperando os milagres, a gente pode se deparar com situações difíceis, com desafios, com respostas de Deus que podem demorar um pouco mais que a gente está esperando, né? Talvez José orava todos os dias aqui e falava: Deus, me tira dessa situação, Deus, muda o meu cativeiro, Deus, me liberta dessa situação. Talvez ele fizesse isso, a gente não sabe. E demorou, né? 13 anos não são 13 dias, não são 13 meses. Mas ele viveu algo extraordinário. E talvez a gente, quando passa dificuldade, quando passa problema, quando passa situação difícil, a gente pensa da mesma forma: Senhor, está demorando, Senhor, está difícil, me livra dessa situação, me livra desse problema. Tenha paciência, confia no Senhor, espera no Senhor. Né? Tem um louvor que fala: vai passando pela prova dando glória a Deus. Quando a gente vai louvando ao Senhor, as coisas ficam mais leves, ficam mais tranquilas. E no momento certo, o Senhor vai fazer o milagre, Ele vai fazer aquilo que Ele precisa fazer para que a gente seja abençoado. Muitas vezes não é o que a gente espera, muitas vezes não é o que a gente está desejando, mas é o que a gente precisa para viver plano e propósito dEle para a nossa vida. José estava sendo preparado para viver o plano e o propósito do Senhor para a vida dele e para uma nação inteira. Né? Ele foi responsável ali pela subsistência de Israel como um todo, como nação. Deus usou ele para isso. Então, talvez o seu propósito seja grande e Deus está te preparando para isso, talvez por isso esteja doendo mais. Então, fica firme, confia no Senhor. Talvez você ainda não está tendo nenhum tipo de desafio, mas você tem os seus planos de crescimento. E, em relação a isso, no caminho, talvez você vai se deparar com essas dificuldades. Fica firme. Lembra que José ficou firme, que não foi fácil para ele, que ele enfrentou muita dificuldade, muito desafio, mas ele conseguiu vencer. Então, a palavra de Deus está aqui para nos ensinar. Como exemplo, como inspiração, se eles conseguiram, nós vamos conseguir também. Por quê? Pelo que a gente leu no versículo 2 do capítulo 39. E o Senhor estava com José, e o Senhor está com você, e o Senhor está comigo, e o Senhor está com aqueles que estão com Ele. Então, enquanto o nosso coração está comprometido com o Senhor, enquanto os nossos olhos estão voltados para o Senhor, enquanto a gente está firme no Senhor, cara, o Senhor com a gente, a vitória é garantida. Pode demorar um pouquinho, ou parecer que está demorando, pode doer, né, como o crescimento que dói, mas no momento certo, o Senhor vai trazer o refrigério e o milagre vai ser maior e melhor do que você está imaginando. Amém? É o que Deus colocou no meu coração para compartilhar nessa noite, através dessa palavra, através do que a gente tem ouvido aqui no altar, que a gente precisa estar preparado para enfrentar os desafios, para que o crescimento venha. Né? Não basta simplesmente desejar crescer, querer crescer, que a gente enfrenta e vai enfrentar desafios para isso acontecer. E se a gente não estiver preparado, a gente para pelo caminho. A gente desiste, a gente se entristece, a gente, né, perde a força, a gente acha que está, de repente, na direção errada. Não é porque está dando errado ou parece que está dando errado em um momento que não é isso. Né? Espera Deus confirmar realmente. Não é porque está doendo que não é isso. Pode doer e ser da vontade de Deus. Puxa, mas eu não fiz nada e tanta coisa ruim está me acontecendo. José também não tinha feito. E aconteceu com ele, fazia parte do propósito de Deus para a vida dele. Então a gente tem que ter os nossos olhos firmes no Senhor para saber que o Senhor está com a gente, em nome de Jesus. E eu queria orar com você nessa noite, se você quiser colocar sua vida diante do Senhor, pedindo para que Ele nos dê força para enfrentar os desafios e ficar firme diante deles. Né? Fique em pé no seu lugar para a gente colocar a nossa vida diante de Deus e pedir graça e força ao Senhor para vencer, para enfrentar, para poder subsistir diante das lutas, das dificuldades, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, Senhor, pela tua palavra, Deus, que é fiel e que sustenta as nossas vidas, Pai. Deus, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre nós, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos encha de ti, da tua presença,
para estarmos firmes, Senhor, para enfrentar os desafios que surgirão, enfrentar as dificuldades, a oposição, Pai, olhando para o Senhor, confiando no Senhor, dependendo do Senhor, sabendo que do Senhor vem o nosso socorro, sabendo que do Senhor vem a nossa solução, sabendo que o Senhor não nos deixa sozinhos, que o Senhor está conosco todos os dias, Pai, que o Senhor não falha, que o Senhor não nos deixe e não nos desampara, Senhor. Deus, nós estamos nesse início do ano, Pai, projetando e esperando e crendo num ano maravilhoso para as nossas vidas, onde nós viveremos milagres, onde nós cresceremos, onde nós nos multiplicaremos, Senhor, e queremos estar prontos, Senhor, para viver tudo que o Senhor tem para nós, Pai, para viver os Teus planos, para viver os Teus propósitos, e pedimos que para isso o Senhor nos fortaleça, Senhor, que os nossos olhos estejam firmes no Senhor, que nós não estejamos vacilando, Senhor, mas que diante das dificuldades, diante das coisas que se opuserem no nosso caminho, nós tenhamos, Senhor, os olhos firmes em Ti, crendo que o Senhor nos dará a vitória, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos pela Tua presença, Senhor, e te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Pastor Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida, né? Que nós possamos viver esse crescimento esse ano e permanecer firmes diante do Senhor, em nome de Jesus. Queria pedir para que todos ficassem de pé. A gente só queria fazer mais uma oração, um convite, na verdade. Eu não sei se há pessoas no nosso meio que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você entrou aqui nessa noite, você ouviu uma palavra, você ouviu falar sobre um personagem da palavra de Deus, um garoto que venceu, que enfrentou os desafios, mas em todo tempo o Senhor estava com ele. Um jovem que teve uma experiência com o próprio Deus através da vida dos seus pais. E esse mesmo Deus que lá no passado operou com sinais e maravilhas, o mesmo Deus que curou no passado e continua curando hoje, é o Deus que quer ter um relacionamento, uma intimidade. Ele quer deixar de ser simplesmente um Deus abstrato para se tornar o seu pai, se tornar o seu amigo, se tornar aquele companheiro. Quer trazer paz ao teu coração, quer preencher esse vazio do seu coração. E se você deseja conhecer mais a Jesus, você deseja receber Jesus, você quer dar esse passo, queria te convidar a fechar os olhos, abaixar a tua cabeça. E a palavra de Deus, ela declara que aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Então, receber Jesus é simples, é tão simples, é uma oração, é fé, é acreditar que Ele é Senhor, que Ele é Deus e que você precisa dEle. Se você deseja aceitar Jesus nessa noite, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, feche os teus olhos e repete uma oração dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração e recebo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, muda minha história. Eu reconheço que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Eu quero ser uma nova criatura hoje. No nome de Jesus. Amém.